na campanha de primícias, o desafio do ano é implantar a cultura do reino de Deus, amém? Talvez você não tenha o nosso folder, você desejaria, alguém queria receber o nosso folder? Acabou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou mais. Amém, querido? Então, o tema da nossa ministração hoje é implantando o reino de Deus, a cultura do reino de Deus nos relacionamentos. E esse tema sempre me chama muita atenção, porque relacionar-se é um desejo de Deus para com o homem. Amém? Fale isso para o irmão que está do seu lado. Fala assim: o Senhor quer se relacionar com você. Esse aí foi o tema da ministração da pastora Neuzeni ontem para nós. Então, implantando a cultura do reino de Deus dentro de nós. À medida que nós nos relacionamos com o nosso Deus, você vai se tornando cada vez mais semelhante a Ele. Amém, Murilo? Fala assim para o seu irmão: você é bonito, hein? Olha aí, que bênção. Só gente bonita, porque se todo mundo parece com Deus, querido, você é bonito. Ainda que o espelho diga o contrário. Você é a excelência da criação de Deus. E é justamente com você, comigo, que o Senhor quer se relacionar. Então nós vamos aqui tratar alguns trechos do Evangelho de Mateus. Vou tentar ser o mais objetivo possível para não cansar ninguém. E por que o Evangelho de Mateus? Porque o Evangelho de Mateus, a essência do livro, é revelar Jesus como o Messias que era prometido. Amém? Jesus era o Messias que haveria de vir para nos salvar, para ser a redenção das nossas vidas, a remissão dos nossos pecados. Então, o Evangelho de Mateus vai revelar, dentre outras coisas, o caráter messiânico de Jesus. E ele vai também nos ensinar, nas suas mais diversas passagens e registros que ali estão, a chegada do reino de Deus. Amém? A boa nova do Evangelho. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é uma realidade, querido. Amém? O reino de Deus é perfeitamente perceptível. E eu e você somos convidados a participar dele. Talvez nós não tenhamos aí as credenciais para ingressar nos palácios de Brasília, nos lugares de maior honra. Talvez eu e você, se nós batermos as portas do Palácio do Planalto, do Alvorada, do Congresso Nacional, possivelmente nós não seremos permitidos ali entrar. Mas Jesus, Ele franqueou o nosso acesso ao reino de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, para que nós pudéssemos entrar no lugar mais precioso do mundo, a presença do nosso Deus. Que não se limita a um lugar físico, mas que está presente aqui hoje no nosso meio também. Em nome de Jesus. Então o reino de Deus, ele é anunciado também e registrado no Evangelho de Mateus, baseado em duas questões. Primeira delas, arrependimento. Repita comigo: arrependimento. E segundo, relacionamentos. Repita: relacionamentos. Que bênção, querido. E nós vamos ver isso aqui eu resumi aqui em 3 pontos principais. O primeiro deles, o pessoal vai colocar para nós aqui, pode passar, por gentileza.
eu nomeei de relacionamento vertical. A implantação da cultura do reino de Deus nas nossas vidas. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Eu vou abrir aqui para a gente acompanhar também. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, lá a partir do verso 12. Não sei quem me emprestou o óculos, mas muito obrigado. Foi você, Adriano? Foi o Altinho mesmo? Oh, benção, olha aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12, diz que, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aí Mateus aqui registra a profecia, porque, como nós dizemos, a tônica do Evangelho é revelar o caráter messiânico de Jesus. Aí lá no verso 17 diz, daí por diante passou Jesus a fazer o quê? A pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aqui, querido, nós precisamos entender que o Senhor ele tem um desafio para mim e para você, que é aprofundar o nosso relacionamento com Ele. O pastor Carlos trouxe essa mensagem de forma muito assertiva. Ele falou, olha, uma questão é a graça, e como é bom nós recebemos a graça. A outra coisa é o evangelho do reino, um desafio maior. Amém? Quantos gostam aqui de ser desafiados? Existe um desafio maior. Existe uma cidadania celestial esperando por mim e por você. Muitos de nós procuramos até saber se nós temos direito a outras cidadanias. É muito comum as pessoas procurar uma ascendência italiana, isso é até divulgado na mídia, porque um passaporte italiano, se você tiver alguma ascendência familiar, ele permite a você entrar na União Europeia e vários países que o passaporte brasileiro por si só não assegura. E quantas vezes nós nos esforçamos em procurar pertencer a um determinado grupo, a um determinado povo, mas existe uma cidadania celestial para mim e para você. E ela é fundamentada em um relacionamento vertical que nós temos com o nosso Pai. E como que você faz para você se filiar aos céus? Você precisa se arrepender. E não fica triste não, querido, porque às vezes você acha, nossa, mas minha ficha é tão suja assim. É sim, querido, tão suja quanto a minha, viu? Todos nós aqui, se nós fôssemos mensurados pelo nosso mérito particular, nenhum de nós seria elegível a ser cidadão dos céus, a ser pertencente ao reino dos céus. Se você ler da nossa Constituição Federal, acho que é lá no artigo 12, ela vai falar que a cidadania brasileira ela é adquirida de duas formas. Você sabe qual que é? Primeiro, pelo nascimento, são brasileiros natos, os que aqui nascem em solo brasileiro, ou ainda que nasçam em território estrangeiro, são registrados em repartições públicas correlatas, os consulados. Existe também o brasileiro, que é o brasileiro por naturalização. É o que o pastor Ari era, né? Que falava assim, olha, você é brasileiro, eu escolhi ser brasileiro, né? Então, você pode se naturalizar brasileiro. Mas essa reciprocidade não vale para todos os países. Existem países que, se você se nacionalizar lá, você perde automaticamente a cidadania brasileira. E até 2023 isso era automático. Se você fosse brasileiro e se você fosse residir em algum outro país que não tivesse uma convenção fixada com o Brasil, ao você se naturalizar naquele país, você automaticamente perderia a condição de brasileiro. O ano passado a lei mudou, isso hoje tem outros requisitos. Mas o fato é que existe uma pátria celestial aberta a mim e a você,
através de um relacionamento que Cristo Jesus veio implantar na nossa realidade e nas nossas vidas. Um relacionamento fundado em arrependimento. João Batista já anunciava isso, você pode ver alguns versículos atrás. João Batista já anunciava: gente, está na hora de você arrepender, porque o reino de Deus está chegando. E agora o próprio Jesus está falando para mim e para você: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então nós precisamos entender, querido, que para nós implantarmos a cultura do reino nos nossos relacionamentos interpessoais, nós vamos chegar lá, eu preciso pavimentar, num primeiro momento, o meu relacionamento com quem? Com o Pai, com o Senhor. E não existe outro caminho viável, por mais que você se ache bonzinho ou bonzinha, que não passe por uma mensagem, por um ato de arrependimento. Eu me arrependo da minha vida mundana de pecados e entrego o meu coração para o Senhor. Eu exerço um ato de arrependimento e em troca eu recebo a filiação de Deus. Abra no Evangelho de João, no capítulo 1, por gentileza, rapidamente. A gente fazer essa ponte aqui. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. Evangelho de João, no capítulo 1, lá no verso 10, diz o seguinte: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas o verso 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, diga comigo, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, verso 13, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando João registra aqui no verso 12, que ele não foi recebido, no verso 11, perdão, mas veio para o que era seu, os seus não receberam. O verbo receber, ele pode ser interpretado também na qualidade de relacionar-se. Jesus veio relacionar-se com o seu povo, mas o seu povo não desejou se relacionar com Jesus. Isso é seríssimo, querido, porque nós precisamos entender que sem um relacionamento efetivo com o Senhor, nós não conseguiremos passar por uma experiência verdadeira de arrependimento. E sem isso, nós não conseguiremos possuir uma cidadania celestial. Existe um passaporte, querido, que não vai garantir a sua entrada nos Estados Unidos, nem na União Europeia, e nem no país dos sonhos para onde você pretende viajar. Mas existe um passaporte que vai conduzir você à vida eterna, a Jerusalém celestial, onde as ruas são de ouro. Já imaginou, gente? Os ladrilhos são de pedras preciosas. E Jesus diz que lá tem morada para cada um de nós. Amém? Então, glória a Deus pelas viagens que nós podemos fazer por esse mundo. Existem lugares belíssimos que eu tenho vontade de conhecer, mas o meu coração deseja mesmo é estar com o Senhor. Amém? E para isso nós precisamos assimilar que o nosso relacionamento vertical com o Senhor precisa estar devidamente preenchido pela presença dEle, antes que nós busquemos nos relacionar com as outras pessoas a nível do que se espera para promessas do reino de Deus. Próximo slide, por gentileza, queridos. Ali nós vamos ver que depois que nós passamos por essa experiência de receber Jesus por meio do arrependimento e assimilar uma cidadania espiritual, eu passo a ter a oportunidade de fazer parte
do plano maravilhoso da expansão da cultura do reino, através dos nossos relacionamentos interpessoais ou horizontais. Olhe para a pessoa que está com você. Eu não sei se você veio com ela para a igreja ou se você se assentou ao lado dela aqui, mas ainda que você não tenha vindo em família, você está condenado a ficar do lado dessa pessoa por toda a eternidade. Então você que é casado e que acreditou naquela história de que até a morte se separe, ela é verdadeira, mas até certo ponto. Nós somos desafiados, querido, a arrastar pessoas para o reino de Deus. Amém? Nós somos desafiados a expandir a cultura do reino de Deus por meio dos nossos relacionamentos interpessoais. Hoje em dia, querido, o diabo, Satanás e seus demônios têm investido fortemente contra relacionamentos. O irmão Juliano trouxe recentemente uma ministração muito preciosa sobre esse tema. Está lá no nosso canal. Se você não veio ou não assistiu, eu sugiro que você assista depois da ministração. É muito importante nós entendermos como o diabo tem tentado destruir relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, relacionamentos horizontais ou interpessoais. Porque é uma ferramenta importante, possivelmente eficaz, para conter a expansão de um reino. E quando eu falo relacionamentos, querido, eu não estou me referindo às redes sociais. Hoje, graças a Deus pelas redes sociais, mas são um excelente meio de comunicação. Quando eu falo de relacionamento, eu estou falando olho no olho, tete a tete. Amém? Ao vivo e a cores. As pessoas hoje, querido, não querem se relacionar. Estava chegando aqui na igreja, aí tinha uma moça correndo aqui no Parque das Águas, com um fone de ouvido desse tamanho. E ela foi atravessar a rua, ela não prestou atenção no carro que estava vindo. Eu buzinei, mas ela também não ouviu. Nós estamos nos fechando, tanto dentro de nós mesmos, que isso tem dado espaço para depressões, síndromes do pânico, destruição de relacionamentos. Sabe, muitas vezes nós temos nos rendido a situações que prezam pela destruição dos relacionamentos. Nós precisamos buscar no Senhor como identificar e sair dessas armadilhas, querido. Presta atenção. As pessoas hoje estão cada vez mais introspectas. Hoje ninguém liga mais para a gente. Todo mundo manda recado no WhatsApp, né? E que bênção que é o WhatsApp. Ferramenta extraordinária. Mas hoje, talvez o que você usa menos o seu telefone celular é para fazer uma ligação. E quando faz pelo WhatsApp, né? Eu estou falando por mim mesmo, viu, querido? Então veja como as tecnologias, por mais avançadas que elas se tornam, elas podem também se converter em verdadeiras pedras de tropeço para nós. Por quê? Porque existe uma estratégia maligna por trás da destruição de relacionamentos, a qual eu e você precisamos ficar atentos. Dificilmente nós estamos tendo tempo de qualidade para conversar com os nossos filhos, com as nossas esposas, não conversamos com os nossos colegas de trabalho, não compartilhamos as nossas dúvidas com os nossos chefes, os nossos patrões. Conflitos emergem de forma terrível por falta de conversa e de relacionamento. Quantas e quantas vezes eu vivencio na minha profissão que a conversa inicial do conflito ela vai se dar justamente em uma mesa de audiência com a mediação de um juiz secular. E às vezes pessoas maduras, suficientemente maduras, cristãs, se degladiando por falta de relacionamento. Muito cuidado, querido. Às vezes o diabo, ele é muito sutil naquilo que ele faz. Não permita que ele mine os seus relacionamentos. Amém?
lute corajosamente. O Dudu até falou isso aqui esses dias também, compartilhou com a igreja sobre isso. Nós precisamos lutar corajosamente para manter os nossos relacionamentos saudáveis. Como que nós fazemos isso? Quando nós trazemos a luz da palavra de Deus. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 23, diz que percorria Jesus toda a Galileia. E o que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a fama de Jesus correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. A palavra de Deus é maravilhosa, querido. Jesus passa pelo batismo, ele recebe o Espírito Santo, depois ele é tentado pelo diabo no deserto, posteriormente ele se muda para Cafarnaum. Ali ele começa a recrutar os seus discípulos, e a primeira providência que ele faz é compartilhar aquilo com as pessoas. Jesus ganha um desígnio maravilhoso do Pai. E quantas vezes nós ganhamos coisas preciosas e queremos guardar para nós mesmos? É ou não é? A Bíblia diz que Jesus fez o contrário, ele saiu pregando por tudo quanto é lado. Ele pregava nas sinagogas. E aqui no versículo 23 tem um detalhe importante que eu só prestei atenção hoje, quando eu estava estruturando a ministração. Ele pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças. E eu me lembrei justamente da pregação do pastor Carlos, quando ele falou de graça e evangelho do reino. Existe uma diferença substancial entre isso. A graça, querida, é plenamente acessível. Todos nós podemos usufruir dela. Amém? Mas o reino de Deus é para aqueles que se arrependem. Existe uma mentira lançada por Satanás e seus demônios de que todos nós somos filhos de Deus. Isso não é uma verdade, querido. Me ajuda aqui porque eu também sou filho de Deus. Cuidado. Cuidado. Uma coisa é você receber a graça. É você receber a cura. A Bíblia diz que Jesus curou quantos? Alguns. Todos os enfermos que foram trazidos à presença dele foram curados. Mas ele também anunciava o evangelho do reino. Olha, arrependa-se. Você precisa se relacionar com o Pai. Muitos foram curados. Muitos receberam a cura. Mas não se arrependeram. E caíram no esquecimento. Que não seja assim comigo e com você, querido. O Senhor essa noite está com a mão estendida sobre a igreja. Ele tem mão de cura, de poder, de restauração, de graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Mas nós não podemos esquecer que a essência do relacionamento e da cultura do reino de Deus sobre as nossas vidas, ela passa necessariamente, insofismavelmente, por uma experiência verdadeira de arrependimento. O mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 43, e depois se você ler atentamente os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, você vai verificar que Jesus só falou de um tema: relacionamento. Como que você vai fazer, como que você vai buscar, com o que você tem que se preocupar, onde você vai buscar, como você vai orar. Jesus trata de forma muito intensa com aquele povo, com aqueles discípulos, sobre o microfone não está querendo relacionar com Deus, não. Mas vamos lá. Glória a Deus, querido. Então fala intensamente sobre relacionamento. Veja lá no versículo 43, por exemplo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, Jesus, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês terão? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também a mesma coisa? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Querido, relacionamento no padrão do reino de Deus não é um desafio fácil. O que Jesus está ensinando aqui? Amar quem você ama é muito simples. Amar quem te faz o bem é maravilhoso. Quer ver você amar o seu inimigo? Vejam que o padrão de relacionamento dentro do contexto do reino de Deus, ele é diferente dos nossos padrões pessoais e particulares. Vou fazer uma pergunta aqui, você pode ser corajoso e levantar a mão, se for o caso. Você chama o seu inimigo para fazer um churrasco na sua casa? Não. Mas Jesus está falando para a gente fazer. Poucos dias atrás, o nosso presidente passou por uma enfermidade. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim: vai morrer. Eu estou assim, está repreendido, irmão. Não vai não. Nossa, mas você não acha que precisava? Eu falei, só entra o que eu acho que precisa ser feito. E o que Deus acha que precisa ser feito, eu vou ficar com Deus. Eu estou orando pela vida daquele homem. Porque por mais que eu discorde dos posicionamentos dele, por mais que eu discorde das decisões dele, por mais que eu discorde daquilo que ele faz, a minha fé me ensinou que eu preciso orar por esse homem. Relacionar-se no padrão do reino de Deus, querido, é um desafio extremamente empolgante. Faz aí, na sua cabeça agora, uma listinha das 10 pessoas que você mais odeia. Baixa pela metade, põe 5, às vezes 10 é muito. Agora imagine você sentado numa mesa, com aquele seu amigo de trabalho que pisa no seu calo todo dia. Aquela pessoa que é a lixa de Deus na sua vida. Imagina você sentado em uma mesa de comunhão com todas elas. Está lá no versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vocês estão percebendo a diferença de padrão e de excelência que existe no relacionamento, nos termos do reino dos céus, do reino de Deus? Vocês conseguem assimilar? Querem isso para as suas vidas? É difícil, né, gente? Mas é o que eu falei. Um relacionamento efetivo com o nosso Deus depende de uma experiência verdadeira, absoluta e impossível de ser destruída, chamada arrependimento genuíno. Gente, Jesus estava lá na cruz, moribundo, prestes a entregar o seu espírito. Tinha 2 companheiros. Um de um lado zombando dele, gente. Imaginou? Assim, ó, todo mundo morreu, o camarada ainda estava zombando. E o outro falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E ali ainda, nos últimos suspiros, o Senhor ainda teve misericórdia de salvar aquele homem. Que a vontade de Jesus se relacionar com nós, mesmo sendo nós pecadores, era tão grande, que ele se entregou naquela cruz por mim e por você, querido. Anota o que eu vou falar. A igreja, ela precisa ser uma agência de amoristas. Quem sabe o que é um amorista? Sabe o que é, Gerson? Eu que inventei essa palavra. Ela é o contrário de terrorista. Então existem células e agências terroristas. Acho que ontem um lunático cometeu um ato lá nos Estados Unidos, atropelou, matou pessoas. Tem agências que fomentam aquele tipo de barbárie. A igreja precisa ser uma agência de amoristas, de disseminadores do amor de Deus. Fale isso para o irmão que está com você. Você é um amorista.
A cultura do reino, ela é expandida na medida em que os relacionamentos são transformados ou estabelecidos de acordo com a vontade de Deus. Amém, querido? Então nós jogamos bombas de amor, mísseis de misericórdia. Amém? Ogivas de paz. Ser um amorista é isso, querido. Sua família está um caos de desespero, de briga, de angústia. Aí o Senhor estabelece com você um relacionamento. Aí você abre uma granada de paz e joga lá no meio daquilo lá. Ela explode na hora, todo o mal é dissipado. Olha que bênção, querido. Que bênção maravilhosa. Pastor Carlos disse isso aqui, ó. Você, meu irmão, minha irmã, você é um perigo para as trevas. Nós precisamos ser perigosos para o mal. Onde você chega e pisa, querido, o mal arrepia de medo. Porque nós somos portadores de relacionamentos verdadeiros. No padrão que o reino de Deus precisa de mim e de você. Próximo e último slide, por gentileza. Relacionamentos são sementes, querido. Aí você vai algumas páginas para frente, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Jesus, por uma parábola muito breve, ele ensina algo para mim e para você. Versículo 31. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Relacionamentos são sementes. Diga para você mesmo, eu sou semente de bons relacionamentos. E Jesus nos ensina que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, aqui, eu não sei se você está conseguindo ver, eu coloquei uma foto aqui, ó. Aquilo lá é um grãozinho de mostarda. Praticamente some na ponta do seu dedo. E aqui é um campo de mostardas. Veja a diferença que existe entre um pequeno grão de amor, de relacionamento bem cultivado e todo um campo cuidadosamente plantado, regado, cultivado por Deus. Quando nós falamos de cultura, querido, isso me traz muita lembrança sobre plantações. Culturas são ciclos. Começa com uma pequena semente, mas ela se alastra e se transforma em uma grande plantação. Aí aqui eu procurei, eu não achei uma foto de um campo de mostarda em Israel, achei só um vídeo da Aline, talvez você já tenha assistido algum vídeo dela. E ela parou na beira de uma estrada na região da Galileia, que era justamente onde Jesus estava ministrando essas parábolas, falando daquelas pessoas. E isso é nativo lá em Israel, querido. Sabe? Elas começam a brotar assim, elas tomam conta do campo inteiro. Porque era justamente isso que o Senhor queria para mim e para você. Que nós fôssemos sementes de mostardas, de relacionamentos verdadeiros, estabelecidos no padrão do reino, para que o reino possa se expandir. Eu e você precisamos ser sementes. Eu e você precisamos semear bons relacionamentos, semear uma cultura sadia de relacionamentos. Através dos nossos padrões, jamais, querido. Nós somos totalmente limitados. Nós somos totalmente falhos. Mas quando nós nos arrependemos e buscamos no Senhor, fala, Senhor, muda a minha natureza. Senhor, muda o meu caráter. Opera e transforma o meu temperamento, Senhor. Eu quero assimilar o Teu Espírito Santo para que eu possa anunciar a Tua palavra e assim ser um agente propagador da cultura do Teu reino. O reino de Deus só vai se alastrar, se ampliar, à medida que os nossos relacionamentos refletirem
o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso. Amém, querido? E às vezes a gente não conhece muito de mostarda. Às vezes a gente conhece aquele molinho que já vem pronto, né? Mais um slide, por favor. Pode passar. Pessoal do Carta Escrita, se já quiser se posicionar, nós já estamos concluindo. Aí eu trouxe algo um pouco mais para a nossa realidade. Quantos conhecem soja? E outro dia, querida, eu li um artigo muito interessante que fala da família desse senhor aqui, ó. Deixa eu ler o nome dele aqui, que eu não gravei. Walter Lehenbauer. Eu acho que essa é a pronúncia. Esse rapaz que está aqui segurando uma garrafa, ele é neto de um pastor luterano chamado Albert Lehenbauer. Esse pastor luterano foi a primeira pessoa que trouxe sementes de soja para o Brasil. O Pedrinho está aí? Hoje o Pedrinho trouxe uma palavra de oferta aqui e ele me ensinou sobre esse assunto aqui, ó, né? A diferença de grão para semente. Mas conta aqui essa matéria que em 1924, esse pastor luterano, ele era missionário no Rio Grande do Sul e ele foi em viagem de férias para os Estados Unidos, de onde ele era nacional, e foi presenteado pela irmã dele com uma garrafa como aquela. E ele trouxe para o Brasil 160 sementes de soja. Isso não existia aqui. E a história é interessantíssima, porque ele trouxe essas sementes para o Brasil, voltou lá para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e ele cultivou aquelas sementes. Eu vou ler aqui alguns trechos da reportagem, depois quem se interessar eu posso mandar o link completo. Mas ele fala assim, olha, meu avô jamais imaginou a revolução que aquele punhado de sementes causaria, disse o pastor Walter Lehenbauer, também pastor e neto de Albert. A motivação dele era contribuir para que a comunidade pudesse ter uma vida melhor. Olha o padrão de relacionamento que ele buscava. Ele via muita pobreza e dificuldade na região e buscava maneiras de ajudar essas famílias a terem uma vida melhor, ponderou Walter. De volta ao Brasil, o pastor Albert logo plantou os grãos em uma pequena área para testar a eficiência da planta. Ele destinou 50% da primeira produção para dividir com outros 4 colonos. Então, o que esse homem fez? Ele chegou com uma pequena garrafa. Ele plantou. Ele colheu. O que ele colheu, a metade, ele se dividiu com outros 4 vizinhos. O intuito dele era que os vizinhos cultivassem os grãos em seus quintais. E assim como Albert, partilhassem a produção com outros vizinhos. Até que todos da comunidade pudessem colher os benefícios daquele grão dourado. Olha a diferença que existe num relacionamento baseado nos padrões do reino. O efeito da cascata da ação de compartilhamento entre os vizinhos deu tão certo que 1 século depois, porque eles comemoraram agora, acho que em outubro, 100 anos desse marco. 1 século depois, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Da pequena Santa Rosa, a produção se espalhou para outras regiões do Brasil. Porque um homem não guardou a semente para si mesmo. Ele poderia ter plantado aquele campo e possivelmente ele ficou impressionado com o resultado e falou assim, estou rico. Ele pegou metade da primeira produção e dividiu com 4 vizinhos. Esses vizinhos multiplicaram aquelas sementes e foram compartilhando com outras pessoas. Mal sabia pastor Albert que o Brasil seria o maior produtor de soja do planeta. Isso é maravilhoso, querido. Aquela foto ali, ó, é uma plantação de soja.
que tem lá pertinho de casa. E outro dia eu estava caminhando pela manhã, fazendo uma caminhada ali, e vi aquela plantação. Eu já tinha lido essa matéria e eu falei, Senhor, é maravilhoso. Porque naqueles pequenos grãos de soja, o Senhor viu essa plantação aqui em Araguari, Minas Gerais. Pastor Albert não viveu para ver. Mas a partir de 1955, uma empresa chamada Embrapa, depois você pode estudar sobre essa empresa e o papel que ela teve no setor agropecuário do Brasil. Desenvolveram sementes para adaptá-la ao nosso centro-oeste. E eu vou ler aqui para vocês alguns números da soja. Nos últimos 50 anos, a Embrapa adaptou essas sementes. Com isso, 160 grãos se tornaram o centro de uma economia estimada em 422 bilhões de reais somente em 2024. A produção brasileira, que inicialmente era voltada para a subsistência dos colonos, deve chegar a 166 milhões de toneladas na safra 2024-2025, plantada em 47 milhões de hectares, segundo a Conab. Como a Ana Clara esses dias também compartilhou conosco, talvez nós não iremos viver o suficiente para ver a repercussão do que Deus vai fazer nas nossas vidas. Mas as outras gerações experimentarão. Talvez se aquele homem tivesse relegado aquela pequena garrafa de vidro, isso aqui não vai dar certo, não. Tivesse jogado fora, ou tivesse cedido, Deus ia precisar levantar uma outra pessoa. Mas porque aquele homem teve um olhar de misericórdia sobre o seu povo, que nem era dele. E falou assim, eu preciso acabar com a pobreza, eu preciso achar uma forma de ajudar esse povo. Mal sabia aquele homem que transformaria o Brasil em um celeiro mundial de grãos. Isso também, querido, serve para mim e para você. Você é uma pequena semente de relacionamento que o Senhor quer estabelecer aqui em Araguari. E quem sabe, lá no Japão, daqui a tantos anos, uma semente que saiu de Araguari possa ser plantada e transformar o Japão em um campo fértil, não de grãos, mas de vidas, e o reino de Deus possa se expandir com o seu resplendor e com a sua cultura de graça e misericórdia, é verdade, mas principalmente de arrependimento e verdade. Vocês querem esse desafio? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu anotei aqui, Jesus Cristo é a semente do reino de Deus e do nosso relacionamento com o Pai. Estabelecida e germinada em nossos corações, produz frutos que vão garantir a expansão da cultura dos céus em todo o mundo. Amém? E talvez nessa noite você precisa dar o pontapé inicial. Talvez ainda você não se arrependeu ou não teve a oportunidade de entregar sua vida para Cristo Jesus. E eu queria te dar essa oportunidade de você receber no seu coração, não uma semente de soja, nem de mostarda, mas o perdão de Cristo Jesus. Eu não sei se existe uma espada apontada sobre a sua cabeça, mas nós estamos diante de um Deus que quer se relacionar conosco, que quer estabelecer aqui na terra a vontade dEle, e eu e você fazemos parte disso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos pela semente mais excelente, Cristo Jesus, que veio nos ensinar amor, veio nos ensinar perdão, veio nos ensinar reconciliação, veio nos ensinar graça, cura, transformação. Nós te agradecemos porque Cristo Jesus foi a semente do teu reino nessa terra, e ela frutificou, e nós estamos aqui essa noite para adorar o seu nome, para te exaltar como Senhor dos Senhores,
para nos arrepender de todo o coração, entregar as nossas vidas, os nossos corações, para que o Senhor nos receba, limpe os nossos corações, de tal forma que nós possamos nos relacionar em plenitude com o Senhor. E assim, meu Deus, expandir o seu reino nessa terra, nos relacionando, meu Deus, com os nossos familiares, com os nossos colegas da escola, os nossos colegas de trabalho, com as pessoas desconhecidas da rua que estão ali necessitadas, meu Deus, de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolação. Faz de nós, meu Deus, agentes do amor, não terroristas, não pessoas, meu Deus, que afastam a sua presença, não pessoas, meu Deus, que trazem qualquer oferta, mas pessoas que primam pela primazia da excelência, das primícias. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus poderoso, está aqui no nosso meio, e nos perdoa dos nossos pecados, transforma as nossas vidas, e muda os nossos destinos, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está com os olhos fechados, de repente você sinta no seu coração o desejo de entregar a sua vida para Cristo Jesus. E você não pode ir embora sem que nós venhamos a orar por você. Então eu quero que, se existe alguém aqui nessa noite que esteja nos visitando, ou que já seja frequente no nosso meio, mas que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para o autor e consumador da nossa fé, você pode fazê-lo nessa noite, levantando a sua mão bem alta. Por favor, acenda a luz da igreja, para que nós possamos ver se existe alguém assim. Existe alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Por favor, se tiver alguém, acene para nós. Não estou identificando ninguém. Amém, graças a Deus. E por último, querido, enquanto o Ministério Carta Escrita nos conduz aqui uma canção final, eu gostaria de convidar você que deseja restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Talvez você vá sentir a necessidade de pedir perdão para alguém aqui nessa noite, de chegar na sua casa e pedir perdão para os seus pais, para os seus filhos. Não saia daqui com esse peso de angústia no seu coração. O Senhor está aqui, Ele é poderoso para perdoar as nossas vidas, perdoar os nossos pecados. Então, rapidamente, se você precisa ir embora, nós iremos compreender. Mas se você pode vir à frente e falar assim: Senhor, eu preciso me relacionar em verdade com o Senhor. Eu preciso e quero, Senhor, me transformar, me relacionar com a minha família, com os meus pais, com as pessoas que o Senhor escolheu para estar ao meu lado, com o meu marido, com a minha esposa, de forma efetiva. Vamos buscar isso juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a buscá-lo, querido, de todo o seu coração. Deixa o Espírito Santo mover na sua vida. Assim: Senhor, me usa para implantar o seu reino em Araguari. Me usa, Senhor, para cultivar a sua palavra lá no meu local de trabalho, lá na minha empresa. Meu Deus, me usa para entrar nos hospitais, estender as mãos sobre os enfermos, anunciar a tua boa obra, a tua palavra. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, nos usa, Senhor. Nós estamos aqui entregues totalmente diante do teu coração, diante da tua presença, desejosos que o Senhor derrame do seu coração sobre as nossas vidas. Nós sejamos como aquele pastor luterano, meu Deus, que enxergou ali naquelas sementes a oportunidade de se relacionar com seus vizinhos, a oportunidade de trazer sustento para aquelas pessoas. Que o Senhor use Araguari para alastrar o seu reino por toda a terra, meu Deus. Nós cremos nisso. Nós nos disponibilizamos diante do Senhor para isso, em nome de Jesus. Aleluia, erga suas mãos.
Agradeça ao Senhor nessa noite. Agradeça a Ele por seu coração. Fala assim: Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Se nós podemos amar, é porque nós conhecemos o amor através do Senhor. Nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, Senhor, nós queremos ser mesmo filhos que te agradem, filhos que te honram, filhos que alegrem o seu coração. E assim, meu Deus, nós possamos consertar relacionamentos e implantar cultura do teu reino no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor essa noite. Deus abençoe a sua vida. O Senhor te acompanhe em paz, em nome de Jesus. Pessoal, os folders acabaram, mas quem precisar de folder para leitura bíblica, nós temos alguns do ano passado. Só procurar os diáconos, viu? Deus abençoe.